Boa noite a todos que estão presentes. A gente inicia mais uma aula de Fundamentos Históricos do Direito. Nossa aula hoje é de número 6 e a gente vai falar um pouco sobre princípios e normas jurídicas. Primeiro, eu gostaria de fazer só alguns comentários em relação à avaliação, tá? Para não passar em branco também. Pessoal, a avaliação de vocês foi bem sucinta, né? Eu não passei questões de Mark X, porque eu acho que agora é o momento, nessas disciplinas do início do curso, é o momento de vocês escreverem mesmo, né? No geral, a turma foi bem, tá? Algumas pessoas não fizeram a prova, não sei se já desistiram ou o que aconteceu, mas pelo que eu pude ver, aqueles que estão participando das aulas fizeram, né? E foram bem. Então, eu atribuí a nota para vocês. Eu acho que ninguém teve tanta dificuldade em relação ao conteúdo, pelo que eu pude ver. Só algumas pessoas que não sei se acabaram esquecendo ou então não sabiam. Principalmente na questão, acho que é na 2. Eu não estou com a prova aqui agora, mas está no outro computador. Mas naquela questão que eu pedia para vocês diferenciarem, né, as normas do direito, da moral, das regras do trato social, algumas pessoas só conceituaram o direito ou a moral e esqueceram de falar do resto, né? Que era para estabelecer as diferenças entre cada uma delas. Era só olhar para aquele quadro que eu até trouxe na aula, salvo engano, na segunda aula, se eu me recordo bem aqui, tinha um quadro com as diferenças, né, das normas do direito, da moral, da religião. Então era basicamente aquilo, tá? Não tinha nenhuma dificuldade nisso, não. Então algumas pessoas só não colocaram as diferenças entre todas. Mas, no geral, acho que na parte também de história do direito que vocês escolheram lá no Instituto do Direito Romano, né, que eu pedi, para poder discorrer um pouco. Eu acho que também a maioria não teve problema, tá? Tiveram mais problema nessa questão das normas aí que eu pedi, mas também não foi nada que tenha prejudicado muito. Eu vi que vocês pelo menos souberam ali diferenciar minimamente o direito da moral ou de algumas outras formas de controle lá que a gente viu. Então, eu vou passar para o conteúdo de hoje, para a gente não perder muito tempo também. Tem bastante coisa. Só compartilhar minha tela aqui. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Se vocês virem que alguém publicar no grupo lá dizendo que está tentando entrar e não consegue, me avisem, por favor, tá? Eu fico vendo aqui a aula e às vezes não vejo. Bom, vamos falar então sobre o princípio e normas jurídicas. A gente tem nosso ordenamento jurídico, né, brasileiro, que ele é composto por normas, né, evidentemente, leis, enfim, outras formas de normas jurídicas que a gente vai falar um pouco hoje. E também a gente tem os princípios, né, que por mais que muitos deles sejam já positivados, né, que estejam escritos, seja na Constituição, seja em alguma outra legislação, a gente tem também princípios que estão subentendidos ou que não estão expressamente positivados, escritos no nosso ordenamento, mas que mesmo assim, eles, apesar de não estarem na cara ali, né, evidentemente para todas as pessoas, a gente tem enquanto a base do nosso ordenamento jurídico os princípios. Então a gente vai trazer umas breves diferenciações aqui sobre, tá? O intuito não é esgotar o tema aqui, até porque a gente tem que falar de muito mais coisas hoje. Então a gente vai traçar algumas diferenciações, algumas características de princípios, das normas, tá? Para que vocês saibam minimamente diferenciar um do outro e também que entendam aqui a sistemática que o direito brasileiro adota em relação a isso. Então é interessante que vocês tenham bem claro a distinção do que é um princípio e do que é uma norma, né? Então vamos começar a falar um pouco aqui sobre o conceito, né? Não, primeiramente vou deixar claro para vocês, tá, que eu não vou passar uma lista de todos os princípios que existem, até porque é impossível, não tem como.
mas a gente vai traçar aqui algumas noções gerais para que vocês possam identificar e ao longo do tempo vocês vão conhecendo, né, um pouco melhor as legislações e vão aprendendo um pouco mais sobre. Então vamos lá. Os princípios, pessoal, eles, como eu já disse, eles são ali a base, né, o que norteia o nosso ordenamento jurídico. Todas as normas do direito estão, querendo ou não, de alguma forma, um pouco mais ou um pouco menos, embasadas em princípios. A gente tem uma conceituação aqui do Risato Nunes, inclusive já avisando para vocês que foi o autor que eu utilizei aqui para a aula de hoje, já que eu achei o conteúdo um pouco mais bem organizado do que o Paulo Nader, tinha um pouco mais completo também. Tem bastante página, acho que eu devo ter lido ali umas 60, 70 páginas lá para essa aula de hoje. Foi bem puxado, mas deu para trazer aqui as informações necessárias. Então, ele conceitou o princípio assim: seria o enunciado lógico, implícito ou explícito, que por sua generalidade ocupa posição de preeminência nos horizontes do sistema jurídico e por isso vincula de modo inexorável o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com eles se conectam, tá? Risato Nunes. É um livro que chama Manual de Introdução ao Estudo do Direito. Tem disponível na biblioteca virtual para vocês as versões mais recentes. Então vamos lá. Ele é um enunciado lógico, ou seja, é uma proposição, né? De alguma forma, ele vai trazer alguma previsão ali no seu enunciado, né? Para que tenha como o autor diz, um dever ser, né? Tanto quanto as normas também fazem isso. Pode ser implícito ou explícito, eu já mencionei para vocês. Ele pode estar expressamente previsto em alguma lei ou na Constituição, que é onde a gente encontra a grande parte aí, a maioria dos princípios, eu creio. E pode ser implícito, né? A gente pode ter inclusive uma legislação que se remeta a alguns princípios, só que ela não vai dizer exatamente é, ao pé da letra o que ela tomou por base. E também ele tem que ser, de certa forma, genérico, né? Já que se fosse algo muito específico, a especificidade em si ela já é um pouco mais característica da própria lei, tá? Apesar de também a gente ter essa característica de ser geral, né? A lei também tem que ser geral, mas ela ainda é um pouco mais específica que um princípio. Vocês vão entender depois com os exemplos, tá? Mas ele tem essa generalidade, ou seja, ele vai abarcar não só uma situação em si, mas muitas vezes assim uma gama de situações, de um contexto que ele vai servir de fundamento, né, no geral. Ele ocupa a posição de preeminência, ou seja, é ele que está ali, apesar de muitos profissionais do direito ou juízes, promotores não darem a devida importância, são os princípios que norteiam ali a aplicação do direito e a aplicação, a criação, enfim, inclusive pode ser até a revogação de algum direito. Então, eles que estão nessa posição ali, num patamar um pouco acima, né, das legislações, como a gente pode dizer. Bom, partindo aqui dessas explicações iniciais, vamos falar um pouco dessas características aqui que eu selecionei. São norteadores de todas as demais normas jurídicas existentes. Como eu já venho falando, os princípios eles estão ali na raiz, na base de toda a norma. Então, o legislador, no momento que faz uma lei, enfim, ou qualquer outra norma jurídica, ele necessariamente ele vai se embasar em algum princípio, tá? Por mais que ele nem saiba, mas ele está partindo de algum lugar, tá? Pode ser que no momento de fazer a lei ele nem tenha noção daquilo, mas de alguma forma os princípios estão ali arraigados no nosso ordenamento jurídico. Ele se situa num ponto mais alto de qualquer sistema jurídico. É por isso que a maioria deles está, inclusive, prevista na nossa Constituição, tá? Vocês encontram lá, acho que a grande maioria dos princípios estão expressamente ou não previstos ali na nossa Constituição.
E não só por isso, né? Eles são a base, a própria base filosófica mesmo do sentido daquela lei, né? A motivação é aquilo que dá teor à legislação mesmo. Então é por isso que eles têm esse grau de elevação mesmo em comparação com as normas, com as leis que a gente vê. Tanto eles quanto as normas dizem o que deve ser, tá? São enunciados de forma propositiva mesmo. Então, por mais que a gente não tenha escrito lá, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa, tá? A gente não tem escrito. A pessoa deve ter uma vida digna, apesar de terem algumas normas que se aproximam disso, mas eles vão fornecer esse substrato ali para que você entenda, falar, olha, a gente tem que promover, de acordo com ações, políticas públicas, enfim, o que seja, o próprio direito, de alguma forma a gente tem que promover e garantir que a pessoa ela tenha uma vida digna, que ela tenha dignidade, tá? As normas da mesma coisa, né? Então, todos têm o direito à educação. Então, é algo que deve ser, é algo que está ali para ser realizado, né? Então, é isso que vocês têm que saber também a respeito dos princípios. Eles também não se aplicam, aliás, eles se aplicam em todos os casos e não somente em situações excepcionais. Aqui a gente tem que ter claro uma distinção, tá? E um esclarecimento. Deixa eu aceitar alguém que está entrando aqui. A gente tem que ter uma visão bem clara a respeito disso, porque muito por conta, principalmente da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, vocês vão estudar em momento oportuno também, a gente tem, e eu inclusive fui formado em partes com um certo vício nesse sentido, de achar que os princípios eles somente são aplicados em momentos em que não existem normas para o caso concreto. Então, por quê? Porque lá nessa lei de introdução ao estudo, aliás, de introdução às normas do direito brasileiro, vai ter um artigo que prevê o seguinte, que no caso de vão ser aplicados a analogia, enfim, salvo engano, os costumes e, por fim, os princípios, tá? Os princípios do direito. Isso dá a ideia, para quem está estudando, para muitos profissionais, de que os princípios são ali a última forma de você recorrer para decidir um caso concreto ou para aplicar uma legislação, no caso de uma lacuna, quando a lei não dispor expressamente sobre um caso concreto. Só que, de acordo com a doutrina, principalmente os autores que a gente utiliza, isso, de certa forma, está equivocado, já que, acabei de falar para vocês, né, os princípios, eles norteiam todas as normas. Então, por mais que você não está a todo momento ali enunciando, né, escrevendo um princípio para aplicar ele ao caso concreto, a partir do momento que você aplica uma norma, você, de certa forma, está se recorrendo, mesmo que indiretamente, a um princípio do direito, a um princípio jurídico. Então, é por isso que os autores dizem que os princípios, eles se aplicam a todas as situações, tá? Por mais que a gente tenha uma norma, não é porque tem uma lei, uma norma, que você não pode aplicar um princípio. E também, justamente por ter uma norma, é que você também, em algum momento, precisou do princípio jurídico para ser criada essa norma de alguma forma, tá? Então, tenham isso em mente. Os princípios, eles são aplicáveis em qualquer caso. São a base sempre presente, né? Isso aqui já vem comentando com vocês. Outro ponto que é muito importante que vocês saibam e que tenham bem claro, para perder um pouco aquela ingenuidade que a gente chega muitas vezes num curso de direito, isso eu falo por mim, inclusive, às vezes a gente chega achando que a lei é o ponto mais alto, o ponto mais importante de um sistema jurídico e não sei o quê, que tudo começa e termina de acordo com a lei. Na verdade, a gente tem que ter noção do quê? Os sistemas jurídicos são históricos, ou seja, a gente tem que analisar de acordo, de uma forma situada, tá? Tanto no espaço quanto no tempo. Por quê? As leis vêm e vão. Você tem uma lei no momento, daqui a 2 dias ela pode ser revogada,
ela pode durar 100, 200 anos, enfim. A gente tem o Código Comercial aí de 1850, salvo engano, vigente ainda em partes, e a gente tem leis que nasceram ontem e estão morrendo hoje, tá? Então, é essa ideia que vocês têm que ter de que os sistemas jurídicos são históricos. A gente tem, em alguns momentos, alguns princípios que nem sempre vão ser eternos, digamos assim, nem sempre vão ser os mesmos, tá? E é por isso que a gente tem que ter essa noção de historicidade, de que o direito ele se altera, ele muda de acordo com o tempo. A gente teve ao longo, principalmente do século XX, tá, a construção e a incorporação de princípios universais ético-jurídicos. O que significa isso? A partir principalmente do final do século XIX, começo do século XX, a gente tem ali aquele movimento, principalmente em conta dos direitos humanos, né, no plano internacional, de assegurar, de alguma forma, alguns princípios, algumas garantias mais essenciais para a vida humana, né, para a sociedade. Então, foi a partir dessa época, principalmente, né, a gente tem aí resquícios mais antigos, mas foi a partir principalmente dessa época, do século XX, que a gente tem essa grande força, principalmente dos direitos humanos, que são o alicerce, né, que hoje a gente utiliza, principalmente na questão dos princípios, e que forneceram para a gente aí a maioria deles. Então, a gente tem a questão da própria dignidade da pessoa humana, que eu trouxe aqui como exemplo, a questão da qualidade enfim, de trabalho, de educação, enfim, os direitos sociais, tudo isso está ligado aí, de uma forma ou de outra, a esse grande princípio da dignidade da pessoa humana, porque ao longo desse século XX, principalmente, tá? E aqui eu digo principalmente porque foi nele que ocorreram aí grandes eventos catastróficos, né, se a gente for pensar dessa forma, como as próprias guerras mundiais, questões como a própria, enfim, outros conflitos que existiram aí posteriores também à Segunda Guerra Mundial, mas principalmente esses dois conflitos que tiveram essa proporção gigantesca, o Holocausto, enfim, tudo isso envolvido trouxe aí para o direito uma grande lição, que é justamente a necessidade de se formular e de se garantir de alguma forma que você não tenha mais esse tipo de violações aos direitos humanos, às pessoas, enfim, que você tenha de alguma forma um mecanismo de proteção ou pelo menos de garantia, tá? Então foi por isso, a partir daí, que começou-se a surgir essa ideia no plano internacional, né, com esse caráter universal, com todas as ressalvas, tá? A gente tem, é claro, que considerar que algumas culturas específicas não possuem os mesmos valores ocidentais, enfim, mas vem surgindo com esse caráter de universalidade os direitos humanos e, nesse escopo, a dignidade da pessoa humana, né? Então, o que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. É garantia? Não é garantia de nada, para falar a verdade, né? A gente tem a nossa Constituição, a gente pode, por vezes, aí achar que ela assegura muita coisa, que ela vai impedir que ocorra novamente um conflito ou um genocídio, por exemplo, como ocorreu e ao longo do século XX aí, muitos deles. Não impede, né, pessoal? Enfim, se a gente for pensar num caso extremo aí, por mais que a gente tenha essa Constituição com todas as garantias, se vier de alguma forma um golpe ou alguma força, como por exemplo ocorreu na ditadura militar, né? A gente teve ali essas supressões, não era a nossa Constituição atual, é claro, mas a gente tinha determinadas garantias que, que nos davam aí muitos direitos e da mesma forma isso foi totalmente amassado, jogado no lixo. Então, nada garante. Na verdade, o que pode dar a gente alguma forma de esperança é justamente essa formação que a gente tenta proporcionar para vocês, e eu tive, e outras, eu imagino que, enfim, muitas pessoas também, a partir aí da redemocratização, passaram a ter,
que é essa formação voltada para o respeito aos direitos humanos, o respeito à ordem democrática, enfim. Isso é o que nos dá um pouco de garantia que a gente pode ter, em pensar que se em algum momento ocorrer alguma tentativa de violação à ordem institucional, a gente vai ter mecanismos, a gente vai ter profissionais que possam resistir, tá? Mas nada, só dizendo para vocês que nada impede que seja feita uma nova Constituição, como a gente já teve aí várias ao longo da história, né? Então, a gente tem sim a garantia, mas de certo modo a gente tem que ficar sempre alerta também, né? Então, o pensamento jurídico, o atual, né, o pensamento jurídico, ele não pode mais aceitar essas violações reais como se fossem direito, ou então por ele legitimadas, que foi justamente o que aconteceu na época das grandes guerras, né? Por exemplo, muitas coisas que foram perpetradas aí durante o próprio nazismo eram legitimadas de forma legal. Então, muito por conta da contribuição desse caráter positivista que se vinha, principalmente no começo do século passado, do respeito estrito às leis e sem considerar nada além, né? Então, a gente tem que ocorreram essas violações debaixo dos olhos, né, do direito e sob a legitimação do direito. Então, é isso que a gente tenta evitar, tá? Enfim, saindo aqui dessas discussões mais abrangentes, trouxe alguns exemplos para vocês de princípios que a gente tem. Por exemplo, a soberania e a dignidade da pessoa humana. Soberania é o que é? É esse poder que o Estado brasileiro reserva para si, né? Na verdade, enfim, praticamente todas as nações aí se têm, né, essa questão da soberania de poder, vamos dizer assim, mandar no seu próprio território, né, na sua própria jurisdição ali, editar normas e ter a garantia de que não vá ocorrer interferência de outras nações, enfim. Isso decorre uma série de questões também, que não é o foco da aula aqui, mas que vocês vão estudar em algum momento, a dignidade da pessoa humana, que vocês já devem ter ouvido falar aí muito, né? Que também vai envolver uma série de outras questões, por exemplo, a questão de saúde, questão de educação, trabalho, é muito amplo, né? Mas, só para vocês terem noção. Na própria Constituição, se vocês abrirem, eu esqueci de falar para vocês deixarem a Constituição do lado aí, que a gente vai remeter a ela em alguns momentos. A gente tem, como eu disse para vocês, uma série de princípios expressos ali. No próprio artigo 1º, a gente tem a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, político. Tem um que fala expressamente de princípios aqui, ó. O artigo 4º. Princípios, ó, da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, enfim, por aí vai. São só alguns que estão no início da Constituição, mas isso se vocês estudarem ali ao longo do curso como vão a Constituição mais a fundo, vocês vão identificar inúmeros outros, né? Fora os que estão nas legislações especializadas aí abaixo da Constituição, né? Então, só alguns exemplos para vocês. Tá, então, só para fazer um paralelo aqui com o que eu expliquei, né, e também com os exemplos, né? Então, o princípio, ele vai, como eu disse, ele é esse enunciado que tem essa vinculação. Por que vinculação? O próprio artigo 4º aqui da Constituição já vai dizer, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí é onde ele traz esses que eu falei, da independência, prevalência dos direitos humanos e tal. Mas, enfim, eles são princípios gerais, ou seja, eles não vão trazer uma situação específica para regular, para regulamentar, tá? Então, ele vai estar ali, é a independência nacional. Então, isso vai depender, isso vai abarcar uma série de outras coisas, tá? Relações administrativas, relações no âmbito civil, penal, e por aí vai, tá? Então, é por isso que eles têm esse caráter mais geral, e inclusive acima, né? Se alguma norma abaixo da Constituição violar algum desses princípios, ela pode ser declarada inconstitucional, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí
dessa força dos princípios, principalmente os constitucionais, né? Vamos falar então um pouco sobre as normas jurídicas. A gente já falou sobre os princípios, já fez um pouco essa explicação mais introdutória, e a gente fala agora sobre as normas, né? As normas muitas vezes são confundidas aí com a lei, né? A gente por vezes utiliza até como sinônimo, mas vocês têm que entender que não é exatamente sinônimo de lei. Vocês vão ver aqui, ó, deixa eu só achar aqui onde está. Existem várias formas de normas, tá? A norma vocês podem entender como um gênero e as espécies são as leis, pode ser lei complementar, pode ser lei ordinária, pode ser decreto, pode ser medida provisória, enfim, portarias, circulares, tá? Tudo isso é norma jurídica. É o gênero, é algo mais amplo. As espécies, se a gente for pensar dessa forma, são os tipos, né? É a lei propriamente dita, é um decreto, é uma portaria, é uma medida provisória, enfim, resolução. Tudo isso está dentro da norma jurídica. Só fazendo esse parênteses aqui. Voltando. Então, as normas, de acordo com a definição também do autor lá do Risato Nunes, elas são aí o comando imperativo dirigido às ações dos indivíduos, pode ser pessoas jurídicas também, tá? Não necessariamente pessoas físicas. Pessoal, acho que travou um pouco, tá? Acho que agora deve ter voltado, espero. Só um minutinho. Tá dizendo que tá com má qualidade da rede aqui. Agora acho que deve ter normalizado. Então eu vou repetir aqui. Como eu vinha dizendo, as... tudo certo? Acho que voltou, né? Como eu vinha dizendo, as normas, elas têm essa finalidade de regular as atividades dos sujeitos em suas relações sociais. É o que a gente vinha dizendo desde as primeiras aulas, tá? Além, é claro, de outras formas de regulamentação das condutas sociais, como a gente tem a moral, a religião, as normas do trato social, tudo aquilo que a gente falou, inclusive caiu na prova, a gente vai ver algumas diferenças, tá? E a gente vai aprofundar um pouco mais nessas diferenças. A gente já comentou um pouco antes, mas a gente vai trazer hoje com um pouco mais de especificidade. Então, elas têm esse comando imperativo, ou seja, ela obriga de alguma forma, ela vai obrigar, ou então ela vai impor alguma conduta em punição se a pessoa não agir daquela forma pré-determinada em lei, tá? Ela atua com base em três principais comandos. Quais são eles, né? Pode ser um comando de proibição, tá? Proibição. Por exemplo, é proibido fumar nesse estabelecimento. Vejam que há uma proibição, é proibido, não pode, né? Então, acho que está bem claro para vocês o que é também, né? Então, a proibição é um dos tipos, né? Uma das formas de comando que a norma jurídica pode ter. Pode ter também o comando de obrigatoriedade, ou seja, exemplo aqui, é obrigatório o uso de máscara nesse local. Então, você não tem uma proibição expressamente falando, pelo menos, né? Você tem uma obrigação. A pessoa que estiver naquele local tem que usar máscara, tá? Isso é uma obrigação. É só um exemplo bem básico, tá? Só para vocês terem bem claro, mas isso vocês vão identificando depois nos estudos específicos aí das outras disciplinas também. E a gente tem também o comando de permissão, que é o terceiro que a gente fala. Por exemplo, é permitida a entrada de animais neste shopping. Então, não é uma obrigação, eu não sou obrigado a levar meu cachorro, eu não sou proibido também de levar meu cachorro, pelo contrário, é uma permissão. Então, eu posso, se eu quiser, eu tenho essa faculdade de levar o meu cachorro ou o meu outro animal no shopping. Então, esses comandos, eles podem vir de forma separada ou também em conjunto. Como, né? Como que pode vir em conjunto? Aqui, a forma separada, a gente já viu bem claro aqui, né? O que que é? Em conjunto, por exemplo,
Vamos pensar aqui. É permitida a entrada de animais no shopping, desde que estejam com coleira, por exemplo, ou focinheira, alguma coisa do tipo, tá? Também um outro exemplo bem básico, só para compreender mesmo. Então, tem essa permissão? Tem a permissão. Mas, no mesmo tempo, a gente tem a obrigação. Se eu quiser exercer essa permissão, essa permissão que a lei me dá, eu tenho que cumprir essa obrigação, que é a ação ali da coleira, da focinheira, que seja, tá? Então, a gente vai compreender essas normas de acordo com esses três comandos básicos que elas podem ter, tá? As normas jurídicas. Tudo certo até aqui? Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo. Pessoal, além desses comandos, tá? Eu já disse que a norma ela tem esse caráter imperativo, ou seja, ela vai impor determinada conduta ou permitir que seja, né? Mas tem esse caráter de imposição, de certa forma. E a gente estuda aqui três pontos principais aqui para entender também essa questão da norma jurídica que a gente vem falando, que são a sanção, a coerção e a coação. Tá? O que são esses? Tanto são, não posso nem falar são aqui, senão vai dar eco. Mas a sanção, a coerção e a coação. A sanção, ela é a consequência jurídica que atinge o destinatário da norma jurídica também, ou o ato por ele praticado, quando ele descumpre alguma norma. Então, exemplo bem claro no direito penal, né? Matar alguém, que ele descumpre matar alguém, qual é a sanção que ele pode ter? É a pena de privativa de liberdade, que seja. Tá um pouco difícil aqui a internet. Espero que não esteja tão ruim aí para vocês me ouvirem. Vamos ver se melhora agora. Bom, pessoal, vamos continuar então. Eu vim dizendo que a sanção é essa consequência jurídica que o direito, a norma, prevê no caso de descumprimento, né, da norma. Então, por exemplo, o direito penal. Se eu matar alguém, vai ter uma sanção lá no Código Penal específica para esse crime. Então, eu vou ter uma pena, a depender do crime, eu posso ter uma pena de multa, enfim, a depender do que for praticado, o ato praticado pode ser declarado nulo, tá? Então, tudo isso são consequências que são caracterizadas aqui por serem sanções, né? A sanção, se vocês forem depois estudar no direito penal, ela pode ser, por exemplo, pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, tá? Então, a gente tem esses tipos de sanção. A gente tem também as medidas. Fugiu o nome agora. Medida de segurança, tá? São espécies de sanção, tá? A gente tem a sanção como um gênero, e aí dentro da sanção também vão ter várias espécies de. Sejam pena, seja multa, enfim, medida de segurança, o que for, tá? Nulidade de atos, tudo isso está dentro de sanção, que é essa consequência pelo descumprimento do direito de alguma norma. A coerção, ela é o próprio poder do Estado, né, ou da autoridade estatal de coagir, de reprimir. Porque sem esse poder aqui, o Estado também não conseguiria fazer com que o direito fosse obrigatório, né? É ele que vai poder, a partir do momento que ocorre um descumprimento de uma norma, exercer esse poder de coerção e obrigar uma pessoa a poder fazer uma outra conduta, ou então, sei lá, cumprir uma pena, pagar uma multa. Então, tudo isso é consequência também aqui dessa coerção. A coerção é o próprio poder do Estado. Tá? São três instâncias aqui que a gente está falando, né? A consequência jurídica, o próprio poder do Estado de coerção, né, de repressão, e a coação. Tá? São bem próximos aqui os significados, às vezes, mas espero que vocês entendam aí. A coação é o próprio constrangimento.
Então, só diferenciando, né? A coerção é o próprio poder. A coação é o constrangimento, é a própria, é, é o próprio constrangimento, direto ou indireto, que é exercido sobre uma pessoa para impedir sua livre manifestação. Então, vocês têm aí que pode ser um constrangimento físico, eu posso ser obrigado a cumprir uma pena privativa de liberdade lá numa penitenciária. Eu posso ter uma coação psicológica. A gente tem que uma das finalidades aí do direito penal, por exemplo, é a repressão, é a prevenção, né? A repressão e a prevenção. Então, a prevenção ela atua muito nesse sentido de coação mais psicológica, né? Você sabe que aquilo é proibido, sabe que tem uma pena, uma sanção. Então, você já vai, de certa forma, evitar de praticar aquele ato, tá? Então, só para terem uma noção que a coação é esse constrangimento, é esse ato, seja ele direto sobre você ou de forma indireta mesmo, de você saber que aquilo é proibido, você vai evitar de fazer, tá? Então, a coação é nesse sentido. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Vamos dar sequência então. E aqui eu pergunto, né? Pergunto e já respondo. Existem normas desprovidas de sanção? Ou seja, uma norma que não tem uma pena, não tem uma penalidade para o descumprimento dela. Existe isso? Tá? Eu já trouxe até um exemplo aqui de cara. O artigo, o próprio artigo 2º do CDC. O consumidor, ele vai dizer o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tem alguma forma de sanção nessa norma aqui? Não tem, né? Isso tem sido objeto de discussão, tá, doutrinária, mas o autor que eu utilizei para hoje aqui, o Risato Nunes, ele vai dizer o seguinte, que essas normas, apesar de elas não terem necessariamente uma sanção, não quer dizer que elas não sejam parte do direito, parte do ordenamento jurídico. E é justamente nesse ponto que está o X da questão. Elas não devem ser analisadas de forma isolada, tá? Porque elas não estão sozinhas ali no mundo. Você não tem esse artigo específico flutuando no espaço. Você tem ele dentro de um sistema, que é o CDC, dentro de outras, enfim, com base em outros princípios que estão na Constituição, enfim. Então, no interior desse ordenamento jurídico. Porque essas normas, apesar de serem diferentes em essência, né, ela não tem uma sanção expressa, explícita ali, mas elas são tão necessárias quanto as demais, considerando o todo, né? Então, o próprio CDC, quando você tiver um artigo lá falando que é, o fornecedor é responsável por todos os fatos ou danos causados pelo produto, né? Então, ao consumidor. Então você vai ter que buscar em algum lugar alguma definição. O que que é o consumidor, o que que é o fornecedor, né? E aí que entram essas normas, né? Elas têm esse caráter um pouco mais formal aí de descrição, justamente para isso. Você não vai ficar a todo momento explicando, né? No artigo 3º você vai explicar que o fornecedor é tal coisa e é responsável por isso, isso, aquilo. No artigo 5º, de novo, fornecedor é isso. Então é por isso que a gente tem essas normas diferentes, que não têm sanção, que são explicativas, que têm essa função mesmo de complemento, né? E ao mesmo tempo são necessárias, tá? Já que sem elas a gente não teria como aplicar a própria sanção. Então é só para que vocês saibam que existem sim normas sem a sanção, sem essa pena, sem essa obrigatoriedade de praticar alguma conduta, mas que elas estão dentro do nosso ordenamento como qualquer outra. E vamos agora para a parte da classificação, né? Como são classificadas essas normas? Percebam aí que a gente está dando um foco muito maior para as normas jurídicas do que para os princípios, tá? Eu trouxe a questão dos princípios porque é importante que vocês tenham essa distinção, mas o foco aqui é a teoria da norma mesmo. Então a gente vai focar nesse ponto. A classificação ela vai variar, tá? De acordo com
qualquer doutrinador que vocês pegarem, qualquer livro de introdução ao estudo do direito, ele vai ter muitas vezes formas de classificação diversas. É importante que vocês saibam que não termina aqui, né? Eu trouxe algumas de acordo com o autor que eu selecionei para a aula, mas não tem como eu selecionar todas as classificações existentes. Isso vai de cada autor mesmo. No geral, são as mais comuns essas daqui, mas só para alertar vocês que pode ser que encontrem outras, tá? Então vamos lá. A primeira delas é quanto à hierarquia, né? Hierarquia é essa relação ali de é aquela escadinha, né? É a que está no degrau mais baixo, tem a que está no degrau superior. Então, quanto à hierarquia, a gente tem, e eu até ia trazer aquela da pirâmide de Kelsen, né? Que tem lá em cima no topo a Constituição, enfim, depois todas as outras. Mas eu acabei optando por trazer de forma escrita aqui, porque, para falar a verdade, ela tem recebido até algumas críticas em alguns pontos, mas, enfim, foge aqui do tema também. Primeiro, quanto à hierarquia. A norma maior, né, a norma principal, digamos assim, do nosso ordenamento jurídico é a própria Constituição. Então, a gente tem que as normas constitucionais estão aí no topo da pirâmide, né? Tem essa hierarquia superior às demais, e é dela, inclusive, que emana todo o poder para a Constituição e para a criação de novas normas, para revogação. É ela que organiza o próprio Estado, o próprio ordenamento jurídico. Tá? Então, a gente tem no topo ali as normas constitucionais, tá? Que estão lá na Constituição. Temos também leis complementares, leis ordinárias, delegadas, decretos legislativos e resoluções e medidas provisórias. Vocês vão ver isso daqui com mais calma, provavelmente em direito constitucional. Só vou dar uma pincelada, sabe, para vocês entenderem o que é, mas lei complementar, geralmente elas vão, como o nome já diz, vão complementar, elas vão regular alguma norma, no geral, constitucional, que expressamente prevê que vai necessitar de uma norma, uma lei complementar para estabelecer as diretrizes, enfim. Por exemplo, aqui, no artigo 59 da Constituição, eu até tinha aberto aqui, que vai tratar sobre o processo legislativo, no seu parágrafo único diz o seguinte: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. E a partir daí foi criada a Lei Complementar número 95 de 98, que é a lei que trata sobre como você escreve uma lei, como você é, lê os artigos. Isso é importante que vocês saibam também. Se quiser dar uma olhada nessa lei, a Lei Complementar 95, salvo engano é isso. Deixa eu ver aqui. 95 de 98. Ela vai trazer como você faz a leitura dos incisos, dos artigos, tá? Isso é bem importante que vocês leiam também, se quiser dar uma pesquisada depois. É que aqui não vai dar tempo de falar especificamente sobre ela, pelo que eu vi no plano. Mas isso é uma lei complementar, tá? Ela é diferente das outras porque ela demanda um quórum, né? Uma quantidade de senadores e deputados especial. Então, vai precisar de maioria absoluta para aprovação, tá? Então, ela é um pouco mais difícil de ser aprovada, né? Por conta realmente do que ela vem a regular, né? A gente tem leis ordinárias, por exemplo, o Código Civil, tá? Que, que também está nesse mesmo patamar. Leis delegadas, que são aquelas que o Poder Executivo ele recebe uma autorização, uma delegação, né, do Poder Legislativo para editar uma lei específica sobre alguma matéria. É bem difícil ter alguma lei desse tipo. Decretos legislativos, que é uma forma também de regulamentação por parte do Congresso Nacional, de algumas matérias que ele tem competência. A gente tem resoluções, que geralmente elas vêm das instâncias administrativas, das autarquias não, das instâncias administrativas, por exemplo, o MEC,
Ministério do Meio Ambiente, enfim, eles editam resoluções. Medidas provisórias, que é do próprio presidente, também tem esse caráter de norma, nesse mesmo patamar. Abaixo disso, a gente tem decretos regulamentares, que são decretos regulamentares, né? Às vezes, isso vai depender da lei, né? Mas existem legislações que prevêem expressamente que o executivo irá editar um decreto para regulamentar determinada matéria. Então, a partir daí surge essa possibilidade de um decreto regulamentar. E mais abaixo, a gente tem outras normas de hierarquia inferior, como, por exemplo, portarias, circulares, né, que também podem ser editadas por entes da administração, por autarquias. Isso vocês vão ver, como eu disse, em matéria de constitucional, ao que tudo indica, tá? Essa hierarquia e vão estudar cada uma dessas formas de norma jurídica. Então, tenho essa noção de que quanto à hierarquia, as normas elas podem ser classificadas nesse sentido aqui que a gente vem falando, em diversos patamares, tá? Para que isso é importante? É saber que quando tem uma norma de hierarquia superior, você não pode ter uma norma de hierarquia inferior contrariando ela, né? Senão ela pode ser inconstitucional, ela pode ser ilegal, enfim. Vai, vai entrar nesse quesito aqui da hierarquia. A classificação é quanto à natureza de suas disposições. O que é isso, né? A gente tem basicamente duas formas dessa natureza. As normas jurídicas substantivas, o que é isso? São aquelas que criam, declaram e definem direitos, deveres e relações jurídicas. É o próprio direito em si, o direito material, vamos dizer assim. O direito civil, por exemplo, que regula o casamento, que regula o divórcio, que concede a você, por exemplo, o direito à reparação por danos ocorridos, danos materiais, danos morais. Isso são normas jurídicas substantivas, elas que dão a substância, né? Elas que dão o direito. E a gente tem as normas jurídicas adjetivas, que elas são, de certa forma, aquelas que regulam o modo e o processo de acesso ao judiciário. É o direito processual, né? Está mais ligado à questão do direito processual. Então, a gente tem aqui que eu tenho um direito, tá, no plano material ali, eu tenho direito à indenização por danos materiais e morais por conta de um ato ilícito, por exemplo. Como que eu vou conseguir isso? É por meio dessas normas adjetivas, por meio do direito processual, que vai me dar o instrumento para entrar com o processo, para poder atingir essa pretensão, né, para conseguir o meu direito, a reparação do meu direito. A gente tem também a classificação quanto à aplicabilidade. Tá? Aplicabilidade. Três formas aqui, basicamente, de aplicabilidade. As normas auto-aplicáveis, ou seja, aquelas que entram em vigor independentemente, né, de outra norma posterior. Vocês vão ver aos poucos isso daqui também no curso, mas existem normas, e aqui se encaixa já na outra situação, que são as que são dependentes de complementação, ou de regulamentação também, mas existem normas que demandam, pela própria redação da lei mesmo, uma outra lei ou um outro decreto que seja, para que seja regulamentada, que seja complementada, trazendo ali maiores detalhes, tá? E, por outro lado, existem normas que são auto-aplicáveis, ou seja, é aquilo lá mesmo que foi publicado, tá ali e acabou. Então, por exemplo, uma norma auto-aplicável. A maioria das normas do Código Civil, por exemplo, já entraram em vigor no momento, já foram aplicáveis, né, no momento em que entrou em vigor. Então, não precisou de uma outra para regulamentar ou para complementar. Então, nesse exemplo que eu dei ainda para vocês agora há pouco, o direito à reparação civil, tá? Não demanda uma outra norma, uma outra lei para complementar em nada. Está ali no Código Civil dizendo que eu tenho direito
a reparação civil por um ato praticado, um ato ilícito praticado, tá? Contra mim. Então, tá ali, não preciso de mais nada. É claro que a gente utiliza, né, na aplicação e no processo outras normas que vêm se adequar àquele caso concreto, mas o direito à reparação civil está ali e é auto-aplicável. Outras normas dependem de complementação. O que seria isso, né? Aqui vai mudar a terminologia, basicamente, tá? São normas que dizem que demandam de complementação, elas expressamente vão declarar essa necessidade, tá? De outra norma que venha a complementar. Como é o exemplo que eu dei para vocês agora há pouco. Lá no artigo 59 da Constituição, fala que nessa questão da legislação, da elaboração, redação e alteração das leis, que demanda de complementação. Então, você precisa dessa outra lei para poder corretamente aplicar a primeira norma. Tá? Não quer dizer que essa norma ela vai ficar ineficaz até o momento que surgir outra. Ela pode ter ali, de alguma forma, principalmente na atuação do próprio judiciário, e os casos começam a chegar no judiciário, ela pode ter ali alguma forma de complementação no caso concreto. Mas no plano abstrato, no plano geral da lei, ela demanda uma norma de complementação. Geralmente são normas constitucionais que prevêem complementação. E aquelas dependentes de regulamentação, que elas vão designar aos órgãos do Poder Executivo, tá? Essa função aqui de detalhar a sua aplicação e a sua executoriedade. Aqui, no caso, a lei ela parte do legislativo, né? Ela não vai vir do executivo. Já as de regulamentação, que demandam de regulamentação, geralmente são órgãos do poder executivo, de acordo com o que a lei prevê, né? Mas geralmente são órgãos do executivo que fazem isso, por meio de um decreto regulamentar, por exemplo, que eu mencionei há pouco para vocês. Então, o presidente ou o governador, enfim, ele vai editar um decreto regulamentando aquela determinada norma, que expressamente previa isso, tá? Se não tiver expresso isso na lei, ela é auto-aplicável. Outra forma de classificação é quanto à sistematização, tá? Como que essas normas estão organizadas no plano jurídico? A gente tem 4 formas, né? A primeira delas são as constitucionais. Constitucionais são as normas da Constituição. Então, elas estão num corpo próprio ali, que é a Constituição Federal, a Constituição Estadual, tá? Então, a gente tem essa organização, essa sistematização enquanto Constituição, tá? A gente tem as normas codificadas. O que são as normas codificadas? Por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, que surgiram de uma lei específica que regulou uma série de situações ligadas, né, que tem alguma relação, por exemplo, o Código Civil, todas as normas de matéria civil, todas eu digo assim, né, a grande maioria, estão no Código Civil. Então, a gente tem que surgir um código. Então, vai ter a lei, nunca lembro o número dela, é 10.000 alguma coisa. A lei do Código Civil, que vai dizer o seguinte, enfim, por meio dessa lei, deixa eu ver como está escrito lá para não falar besteira, né? Mas publica-se o Código Civil. Deixa eu ver aqui. Institui o Código Civil. A Lei 10.406, lá de 2002, vai instituir o Código Civil, que é um agrupamento, né? Da mesma forma que a Constituição, só que em matérias não constitucionais, né, que não estão na Constituição, são os códigos. Elas estão num corpo ali aglomerado de artigos, enfim, que institui um determinado código. Então, é o Código Tributário, é o Código Civil, é o Código Penal, tá? São as leis, as normas codificadas. A gente tem também as normas esparsas. O que são as normas esparsas? Ela é esparsa porque ela está separada, porque ela está distante.
Então, a gente tem as normas do Código Civil, por exemplo, mas a gente também tem a lei do inquilinato, que é uma lei específica que para tratar somente das relações de locação ali, né? É uma lei esparsa, que ela se aplica em umas relações específicas. E a gente tem as leis consolidadas. As leis consolidadas, o grande exemplo é a CLT. Ela surgiu aí dessa, o próprio nome diz, né? Consolidação das leis do trabalho. Existia uma série de leis e medidas esparsas. Na época lá de Getúlio Vargas, foi feita ali uma consolidação, um agrupamento, tá? Elas eram esparsas e passaram a ser ah, consolidadas, juntas, aglomeradas. É como se fosse um código, só que um código que surgiu de diversas leis esparsas, diversas medidas. Então, são as normas consolidadas. Então, isso daqui é importante que vocês tenham claro, tá? Para não falar besteira em algum momento. Então, as normas constitucionais estão lá na Constituição, as codificadas estão nos códigos, né? Civil, penal, enfim, tributário. As esparsas são as leis específicas aí que existem aos milhares também. As consolidadas, o grande exemplo é a CLT. Não sei se tem mais alguma outra, tá? Sinceramente falando aqui, a gente só lembra direto da CLT. Quanto à obrigatoriedade. Pessoal, se forem tendo alguma dúvida, vão parando, tá? Quanto à obrigatoriedade. A gente tem duas formas aqui, dois tipos de normas, né, em relação à obrigatoriedade. Aquelas de ordem pública e aquelas de ordem privada, tá? Não confundir com direito público e direito privado, não tem nada a ver. As normas de ordem pública, elas são, no geral, proibitivas ou obrigatórias. Aquilo que a gente falou há pouco agora também, do comando das normas, né? Proibitivas, proíbe alguma situação, alguma conduta. Obrigatória, ela vai exigir alguma conduta, alguma prática. Elas são impostas, elas impõem-se mesmo contra a vontade das partes. Então não adianta eu, em contrato, estabelecer que eu não vou pagar salário para o meu empregado. Tá? Isso não tem amparo jurídico, juridicamente falando, né? Digamos assim. A norma ela é de ordem pública, é a obrigatoriedade do pagamento do salário, enfim, que seja. Só um exemplo para vocês entenderem e talvez no outro aqui vocês compreendam a diferença. Mas elas têm esse caráter de ordem pública, que não se altera em relação à vontade das partes, tá? E elas têm esse caráter mais proibitivas ou obrigatórias. Então, eu não posso firmar em alguma forma de contrato, alguma coisa, para dar um exemplo bem radical, que eu posso matar alguém, tá? Não posso fazer um contrato com uma pessoa para matar alguém. Não posso, tá? Até posso fazer, mas não vai ser válido, né? Então, nesse sentido, eu quero que vocês entendam essas normas de ordem pública. Aqui não é o objetivo também ficar enumerando tudo que é ordem pública, tudo que é ordem privada. O objetivo é vocês saberem identificar minimamente aí a característica de cada uma delas. E as normas de ordem privada, elas têm esse caráter mais permissivo, geralmente. Então, por exemplo, o casamento, né? Apesar de ter esse caráter privado, é óbvio que toda lei, né, por ser lei mesmo, ela tem um caráter público, tá? Mas aqui a gente está falando quanto à obrigatoriedade dela. Então, as normas de ordem privada, elas são, no geral, permissivas. Por exemplo, o direito ao casamento. Eu posso ou não me casar. A partir do momento que eu me caso, por exemplo, eu posso escolher o regime de bens. Então, não é algo que eu sou obrigado a seguir. Tem algumas exceções? Tem, tá? No regime de bens, enfim, mas não é o caso. O que vocês entendam é o seguinte: eu posso escolher, eu posso ter essa faculdade ali de fazer ou não
o casamento, e inclusive escolher o regime de bens, tudo isso. Eu posso alterar isso de acordo com a minha vontade, com a vontade da minha cônjuge, enfim. Tudo isso pode ser alterado no âmbito privado. Então, elas têm esse caráter mais privado, justamente por conta dessa possibilidade de você fazer ou não, ou de você alterar ou não alguma situação ali. Outra forma de classificação. Parecia que ia dar queda de energia aqui. Só falta agora também. A internet já não está das melhores. Quanto a espera, não, né? A esfera. Quanto a esfera, é que muitas vezes depende da esfera mesmo. Quanto à esfera do poder público de que emanam. Então, de onde surgem as normas. Isso daqui é básico, né? É simples. Podem ser de âmbito federal, elas podem ser estaduais ou municipais, tá? Então, a gente tem essas esferas do poder público, tá certo? Se é uma lei que foi criada, que foi emitida pelo Congresso Nacional, ela é de âmbito federal. Se é uma lei que foi feita pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, ela tem o âmbito estadual. Se é uma lei da Câmara Municipal aqui de Dourados, ela é municipal, tá? Não tem muito segredo aqui. E aqui vem alguns pontos importantes que eu queria bastante atenção de vocês também, tá? São três pontos aqui, três pilares aqui das normas jurídicas que a gente tem que ter bastante claro. A validade, a vigência e a eficácia, tá? Já está começando a falhar a voz já. Eu participei de um GT, de um evento da UFGD à tarde, aí fiquei das 2 até as 5 avaliando trabalho. Daqui a pouco eu não consigo falar mais. Mas vamos lá. Pessoal, a validade. Vamos falar aqui dessas três características da norma também. A validade, ela está relacionada a critérios estabelecidos, né, pré-estabelecidos pelo sistema jurídico. Então, você dizer se uma norma é válida ou não diz respeito a você saber ou identificar se uma determinada norma ela foi feita, ela foi criada. Pessoal, desculpa aí pela internet, tá? Tá caindo de novo aqui. Eu vou retomar. Deixa eu só assumir o sinal de má qualidade. Só um minuto aqui para ver se volta um pouco melhor a internet. Pronto, parece que tá difícil. Tá difícil. Deu sinal de novo aqui de internet ruim. Vamos lá, vamos ver se a gente termina essa aula hoje. A jurídica, parece que é só começar a falar. Vamos ver se agora vai. A validade da norma jurídica não trava. A validade da norma jurídica ela está relacionada aos critérios que são pré-estabelecidos pelo ordenamento jurídico para que a norma seja considerada válida. Então, você precisa, primeiro, respeitar a hierarquia, tá? Ou seja, aquela norma ela não pode vir aí suplantar ou não pode substituir uma norma de acordo com
Aliás, falei besteira aqui. A hierarquia é de quem cria a lei, né? Então, o Congresso Nacional, ele tem competência para legislar no âmbito da federação, da União. Já, por exemplo, os vereadores, eles têm competência do município aqui. Então, eles não podem fazer uma norma, eles não podem fazer uma lei que regule algo em outra cidade ou em outra, enfim, outro estado, que dirá outro país, né? Então, tem que ter essa hierarquia de quem faz, né? E também entre as normas também, inclusive. Você não pode criar uma lei que busque uma lei municipal, por exemplo, que busque alterar a Constituição Federal. Vou dar um exemplo já já para vocês verem os absurdos que existem sobre isso, inclusive. Precisa de aprovação e promulgação pela autoridade competente. Ou seja, a lei precisa ser aprovada lá no Senado, na Câmara, né, no Congresso em si, e ela precisa também ser promulgada, né, ser publicada pelo presidente da República. Isso vai depender de cada norma jurídica, tá? Existem leis que têm critérios específicos e outras que são um pouco mais amplas. Mas, no geral, é isso. Você aprova no âmbito legislativo e vai ser promulgada pelo órgão executivo. Respeito a prazos e quórum. Então, por vezes, você tem um quórum específico para edição, para criação de uma lei, como eu mencionei o caso da lei complementar. Você precisa de maioria absoluta do Congresso ou da Assembleia Legislativa para a edição de uma lei complementar. Não basta, como uma lei ordinária, por exemplo, uma maioria simples, só dos presentes. Você precisa da maioria de todos os deputados, de todos os senadores que existem. Então, é muito mais difícil. E outras, né, outras, emenda constitucional, por exemplo, tem requisito ainda mais complexo. Então, é só para que vocês saibam que existe essa necessidade de respeitar o quórum e os prazos também, tá? Às vezes você precisa de um prazo, por exemplo, a medida provisória, né? Você tem um prazo para que ela se transforme em lei, né? Que ela seja regulamentada pelo Congresso, enfim. Tudo isso é envolvido aqui para a validade dessas normas. E também o conteúdo dessa norma, ela tem que estar de acordo com as designações de competências para legislar. É o que eu já vinha falando para vocês, né? Eu, eu não posso, enquanto enquanto no município, né? Não posso, enquanto vereador, estabelecer, por exemplo, algo sobre que altere questões de educação que são de competência nacional. Por exemplo, uma política nacional de educação. Não posso, no âmbito do município, alterar isso. Apesar de eu poder criar especificidade, eu não posso definir que toda a educação do município vai ser privada, por exemplo, tá? Então, só para dar um exemplo também bem radical. Tudo isso, esse respeito aos critérios de criação, né, tudo isso demanda aqui, aliás, demanda não, tudo isso contribui para que a lei ela seja considerada válida, que ela tenha validade. O segundo, a segunda característica da lei, da norma, né, é a vigência. Pessoal, a vigência a gente está bem acostumado a ouvir também falar, mas por vezes a gente nem sempre para pensar o que é, né? A vigência, ela nada mais é do que essa capacidade de obter obrigatoriedade. Então, uma lei, ela pode ser válida, mas ela pode não ser vigente, tá? Vocês vão ver que existem alguns prazos, tudo mais, alguns requisitos também. Então, a vigência, ela é esse caráter de obrigatoriedade. Alguns autores vão estabelecer outras definições, mas a mais aceita é essa, tá? Essa obrigatoriedade da norma. Então, ela pode entrar em vigor imediatamente após a publicação ou em outro prazo determinado pelo órgão que a criou, tá? Então, só para dar exemplo para vocês, existem leis que entram em vigor na data da publicação.
Então, automaticamente, basicamente, ela está vigente, né? Ou seja, ela já é obrigatória. Existem leis que demandam um período de tempo, por conta do conteúdo, às vezes precisa de uma difusão na sociedade para que todos conheçam a lei, né? Não se pode aprovar algo do dia para a noite e sair punindo, né, todo mundo, sancionando todo mundo que descumpriu isso. Não é de boa prática legislativa. É para isso que existe o que se chama de vacatio legis, que é esse interstício, né, esse prazo entre a publicação, a promulgação da lei e a entrada em vigor. Então é por conta disso que existe essa característica de uma norma que pode ser válida, só que ela não é vigente. Ou seja, ela ainda não produz os seus efeitos, ela não é obrigatória ainda. Vamos pensar na própria, né, no que eu posso dar exemplo nesse caso aqui. O próprio Código Civil, ele demorou, salvo engano, deixa eu ver lá o prazo dele no final. Mas, salvo engano, foi um ano. Foi, ó. Este código entrará em vigor um ano após a sua publicação. Está lá no artigo 2044 do Código Civil, tá? Então, o Código de Processo Civil também é a mesma coisa. Salvo engano, foi um ano também. Dá esse prazo bem estendido justamente por conta de todas as alterações. Imagine o Código Civil, né? Mudou toda a questão de várias questões de sucessão, de casamento, enfim, muitas questões aí que foram alteradas e por isso precisou-se de um prazo, de um período de um ano, né? Para que pudesse ser, para que pudesse entrar em vigor. Então, nesse período aí, nesse interstício da promulgação, da publicação até a entrada em vigor, a lei é válida? É válida, se ela estabelecer, se ela cumprir todos os requisitos. Só que ela ainda não está em vigor, ou seja, eu não posso ainda observar tudo aquilo que está escrito na lei. É só depois do prazo estabelecido, tá? Então, vamos lá. O artigo 1º da LINDB, daquela lei de introdução às normas do direito brasileiro, que eu já falei para vocês, vai dizer o seguinte: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, a lei ela é aprovada lá pelo Congresso, ela vai para o presidente e vai ser feita essa publicação no Diário Oficial para que todos tenham conhecimento. Se não dispor nada sobre, ela vai ter esse vacatio legis, né, esse prazo para entrada em vigor de 45 dias, tá? Em regra. Mas, no geral, as leis já trazem um prazo específico, tá? Então, é bem difícil ter realmente uma omissão para não gerar problemas nem nada. Então, a lei já traz uma data específica. Então, em regra, elas entram em vigor por prazo indeterminado. Elas não. É difícil ter uma norma que tem um prazo de validade, né? Digamos assim. Então, você faz uma norma com essa expectativa de que ela vá durar. Então, é prazo indeterminado. Até que outra a revogue, né? Até que venha uma outra norma e revogue essa lei. Que é o que a gente vai falar já já. Então, ela pode perder a vigência por duas formas, basicamente, né? Pelo seu término da vigência, quando a própria lei estabelece que ela deixa de ter validade, deixa de ter vigência em determinado tempo, e também pode, isso aqui a própria lei determina, né, no caso do término, ou pela revogação, que é quando outra lei vem, outra norma, né, vem e retira o seu vigor. A gente tem algumas espécies de revogação. No geral, a gente trata como a gente só fala revogação, mas para a técnica jurídica mesmo, a gente tem duas espécies. A chamada abrogação, o que é isso, né? É a supressão total da norma anterior. E a gente tem a derrogação, que é a supressão parcial. Ou seja, eu posso ter uma lei que revogue
totalmente uma outra lei. Isso tem que estar, no geral vem expresso, tá? A gente vai ver aqui também, mas no geral vem expresso. Mas a lei ela pode revogar totalmente uma lei anterior, uma norma anterior. Isso costuma ocorrer bem também, frequente. Por exemplo, o Código Civil revogou totalmente o Código Civil de 1916. Então, foi uma abrogação. Já a derrogação é a parcial, né? Quando somente uma parte. Então, deixa eu pensar em algum exemplo. Mas a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, revogou somente alguns artigos, alterou outros do Código Civil, por exemplo. Então, foi uma derrogação. Ele não revogou totalmente aquela lei anterior, revogou uma parte, né? Então, a lei vai dizer, olha, artigo tal, ficam revogados os artigos tais, tais e tais da lei número tal. Então, isso é uma derrogação, é parcial. Agora, se for total, vai falar também, né? Olha, revoga-se a lei número tal. Então, já vai falar direto a lei, né? Totalmente revogada. A gente tem uns critérios, tá? Como que essa revogação ela pode ocorrer, né? Ela tem critérios para obedecer também, já que ela não pode ser à torta e à direita, né? O critério primeiro hierárquico, o que isso quer dizer? Somente uma norma do mesmo plano, lembra lá da hierarquia que a gente falou antes, né? Somente norma do mesmo plano ou superior pode revogar uma outra. Então, por exemplo, o Código Civil é uma lei ordinária. Ele é uma lei ordinária, revogou a lei ordinária do Código anterior. Mas o Código Civil não pode revogar a Constituição, não pode derrogar um artigo da Constituição Federal. Então, ele está abaixo dela, né? Para alterar a Constituição, somente uma emenda à Constituição. Para alterar uma lei ordinária, somente uma lei ordinária, no geral. Geralmente se faz do mesmo patamar a lei, né? Ou então uma lei ordinária que revoga uma portaria, um decreto, enfim. Também depende da hierarquia, mas nunca de baixo para cima. E é aqui que eu trago aquele exemplo que eu mencionei há pouco para vocês, que eu iria comentar. Existe um caso, deixa eu até buscar aqui o nome, só um minuto aqui. Eu esqueci de deixar aberto. Isso é facinho de achar aqui. Uma breve busca vocês já encontram. Vai estar até assim a notícia. Lei do município de Aporá, isso na Bahia, altera o artigo 29 da Constituição, Constituição Federal. Então, não sei se vocês já ficaram sabendo desse caso, mas foi bem divulgado, inclusive, na internet há alguns anos atrás, parece que foi em 2011, de um município na Bahia, em que a Câmara de Vereadores aprovou uma lei alterando a Constituição Federal, tá? Isso para vocês, assim, até quem não é muitas vezes do direito já tem essa noção minimamente falando aí de que um município não tem competência para alterar algo de âmbito nacional, né? Mas não foi o que aconteceu nessa cidade. Isso chegou, inclusive, até foi judicializado, né? Deixa eu ver aqui qual que foi o teor, mas acho que foi uma alteração no que diz respeito ao número de vereadores, sabe aquela regra do tamanho da cidade, que a depender tem uma quantidade de vereadores e também o repasse, né? O repasse de, do pagamento. Então, essa lei alterou, acho que para aumentar o número de vereadores da cidade, essa lei municipal ela alterou a Constituição Federal. Deixa eu ver o que ela falava.
Onde eu abri aqui não tem, mas chegou até o TJ, né, o TJ da Bahia, que decidiu, depois de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, interposta por algum dos partidos políticos da época, contra essa lei, que declarou inconstitucional, né, obviamente. Então, só para vocês terem essa noção de que é preciso alguns critérios para que haja essa revogação, e nunca uma lei hierarquicamente inferior vai revogar uma superior, né? Aqui a gente tem um caso extremo, né? Praticamente das duas pontas, né? Do ordenamento jurídico. Uma lei lá de baixo do município tentando revogar a mais alta lei do país, né? A Constituição Federal. Então, foi um caso bem emblemático aí, depois se quiserem dar uma olhada nas notícias, mas só para ilustrar mesmo esse caso aqui, que você tem que ter um critério hierárquico. E também, além do critério hierárquico, tem que ter o critério cronológico. Ou seja, não é possível uma norma antiga revogar uma norma mais nova, né? Por questões lógicas. Então, a gente tem que uma norma mais nova revoga a mais antiga. Isso não necessariamente quer dizer que se uma norma que venha a tratar sobre um determinado assunto, ela necessariamente vai revogar uma norma anterior. Muitas vezes, apesar da revogação poder ser expressa ou tácita, tá? O que quer dizer, né? Ela pode estar escrito no texto da lei que foi revogado a outra norma, ou de forma tácita, ou seja, ah, por exemplo, vamos pensar naqueles exemplos que eu dei bem no início. Não, eu falei da questão da pessoa com deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Apesar de ser um exemplo de revogação expressa, tá, na lei lá de 2015, em relação ao Código Civil, vou utilizar como exemplo para explicar a revogação tácita. Por exemplo, quando for expresso, vai estar escrito na lei: revoga-se o artigo número tal da lei número tal. Tá? No caso do Código Civil, que eu vou dar o exemplo. Mas, por exemplo, poderia estar escrito, não de forma expressa, mas a norma mais nova poderia regular a matéria anterior e estabelecer algo que vá de encontro, né, que seja contrário à norma anterior, à norma mais antiga. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele, ele diz que a pessoa com deficiência ela não é mais considerada ali de plano, né, de forma imediata, como alguém absolutamente incapaz. Então, por exemplo, no Código Civil estava escrito que a pessoa, não lembro exatamente a terminologia, mas deixa eu ver se eu abro aqui para falar para vocês, já para dar o exemplo mais claro, né? Se eu achar aqui agora, né? Mas é aqui. Só preciso abrir porque ele fica revogado e não aparece mais o que vinha. Mas no artigo 3º do Código Civil dizia o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, e aí vinham vários incisos, e um deles era relacionado à pessoa com deficiência, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ver o teor da lei antiga. Eu não estou conseguindo ver o teor antigo da lei, mas ele estabelecia que a pessoa com deficiência tinha outra terminologia, né? Não sei se era portadora de necessidades, enfim, tinha uma terminologia específica, dizia que era absolutamente incapaz para os atos da vida civil. E aí, nesse exemplo
que eu venho dar para vocês, hipotético, tá? Não vai falar que é o que aconteceu, porque foi expressa a revogação aqui. Mas, de forma hipotética, viria essa lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, dizendo o seguinte: são capazes para exercer os atos da vida civil as pessoas com deficiência. Isso pode ser entendido como uma revogação tácita da lei anterior, que é o Código Civil. Por quê? A gente tem uma lei do mesmo escalão ali, né, que é uma lei ordinária também, o Estatuto, dizendo o contrário. O Código Civil, que é antigo, dizia que era incapaz, e o Código, aliás, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, mais recente, diz que é capaz a pessoa com deficiência para exercer os atos da vida civil. Então, a gente pode entender esse exemplo hipotético como um caso de revogação tácita, uma lei mais recente que diz o contrário da anterior, né? Não vai falar expressamente que foi revogado, mas ela também vai estabelecer algo que vai na contramão, que é contrário ao que a lei anterior dizia. É menos comum a revogação tácita, tá? Só para alertar vocês. Justamente porque o legislador já busca evitar essas formas de discussões, né? Aí depois vai ter uma discussão jurisprudencial, vai ter uma discussão doutrinária, se revogou ou não revogou. Então é por isso que a maioria das revogações são expressas. Vai ter um artigo da lei nova dizendo: revoga-se o artigo tal da lei número tal, tá? Então, é só para lembrar desse critério cronológico, sempre a lei mais nova que vai revogar a lei mais antiga, tá? Não tem como, o contrário. Existe um fenômeno, pessoal, que é chamado de, o nome dele é um pouco estranho, de repristinação. O que é essa repristinação? Ela é um fenômeno de fazer aqui, retornar à vida, digamos assim, uma norma já revogada, pelo fato de a norma revogadora ter perdido a vigência. Parece complicado, mas não é. Como assim? Por exemplo, esse exemplo que... Não, vamos dar um exemplo real, né? O Código Civil. O Código Civil revogou o Código de 1916. Por conta dessa revogação, o código anterior ao de 16 ele volta a entrar em vigor, porque o código de 16 que revogou ele também foi revogado? Não sei se ficou claro. Vou tentar escrever aqui. Por exemplo, os autores até trazem isso. Existe uma lei A que revoga a lei B, e aí vem uma lei, ou aliás, vou tratar de modo diferente aqui. A lei A é revogada pela lei B. Depois vem a lei C, que revoga a lei B, tá? Que já tinha revogado a lei A. Então, a repristinação seria esse fenômeno de você, por conta, eu vou até trazer de forma inversa aqui também. B é revogada pela lei C. Só para ficar no mesmo sentido aqui. Então, você tem esse fenômeno que seria uma lei que foi revogada por outra lei, tá? Então, você tem essa segunda lei, que tinha revogado a primeira, ela foi também revogada por uma terceira. A repristinação seria esse fenômeno de você, por meio dessa revogação da norma revogadora, né, da norma que já tinha revogado algo anterior a ela, você teria esse fenômeno de fazer voltar a ter vigência a primeira lei que foi revogada lá atrás. Isso se chama repristinação. Só que isso não é permitido de forma automática, pelo menos, no nosso ordenamento jurídico. Então, para que isso ocorresse, a Lei C deveria prever que, por meio da revogação da Lei B, a Lei A voltaria a entrar em vigor. Tá? Isso seria uma repristinação. De forma expressa, é permitido, mas aí os legisladores vão expressamente colocar isso na lei mais recente. Agora,
De forma automática, não. Por quê? Isso geraria uma tremenda insegurança jurídica. Já que, por exemplo, vamos pensar no exemplo aí do Código de 1916. Ele foi revogado em 2002 pelo Código atual, e por conta dessa revogação, a gente teria o quê? Nem sei qual o código que era anterior ao de 16, seria vigente agora? Então, o que, que seria aplicado? O código anterior de 16, o código de 2002? Por isso que não pode, não é permitido a repristinação de forma automática. Tem que ser expressa. Bom, partindo já desse sentido aqui, já caminhando para o final também, a gente tem hipóteses no nosso sistema do ordenamento jurídico de que não é possível a revogação. São as hipóteses de cláusulas pétreas, né? São as chamadas cláusulas pétreas, que estão lá na Constituição, dispostas principalmente no artigo 60, parágrafo 4º, em que o Constituinte já estabeleceu que elas não podem ser objeto de revogação, tá? Nem por emenda constitucional, nem nada. Somente uma nova Constituição para poder mudar isso. Então vamos ver quais são. Só a título de conhecimento aqui no princípio, né? Porque não é o nosso foco também. O artigo 60 ele vai tratar da emenda à Constituição, da emenda à Constituição, e o parágrafo 4º ele vai expressamente dizer: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. A forma federativa de Estado, ou seja, essa separação ali entre os entes federados, a União, os Estados, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, e aqui são os. Não é um rol taxativo, tá? Apesar de ele ser bem amplo, mas existem outras normas que são consideradas cláusulas pétreas, mas aqui já é bem amplo e dá para vocês entenderem o que não pode ser revogado, o que não pode ser objeto nem de emenda constitucional, tá? Em nenhuma hipótese. Na verdade, a única hipótese é uma nova Constituição. Tudo isso. Vamos falar então um pouco, e aí, caso alguém tiver pergunta, só aguardar um pouquinho que eu já estou terminando e aí a gente conversa. A gente vai falar um pouco sobre a eficácia. A eficácia, ela é essa possibilidade concreta de produzir efeitos. Muitos autores, eles dizem que a eficácia, ela é possibilidade, não é a possibilidade que eles falam, ela é quando a norma ela é obedecida pela população, pela sociedade. Então, poderiam existir normas válidas, vigentes, só que não observadas, não obedecidas socialmente, tá? Mas isso são doutrinadores um pouco mais antigos que tinham essa noção. Atualmente se considera essa possibilidade de produção de efeitos. É claro que tem também essa questão da, da, da obediência às normas, mas pelo menos o Risato Nunes que eu utilizei, ele caracteriza dessa forma, que é essa possibilidade de produção de efeitos. Então você pode ter uma lei que seja válida, obedeceu todos os critérios para a criação, esteja vigente, ou seja, ela é obrigatória, ela tem que ser observada, só que ela pode não ter eficácia, ela não consegue produzir efeitos, e aí por uma infinidade de razões, tá? Seja por questões de políticas públicas, seja por questões de inobservância mesmo do poder estatal, enfim, da sociedade, tá? Um grande exemplo de norma que era não necessariamente uma lei, mas uma norma que ela era válida, era vigente e não tinha eficácia, era a questão do crime de sedução, do crime de... tinha um outro também, como que era? Não era concubinato, o adultério, que por muito tempo ficou como crime, mas acabou não tendo eficácia, né, por conta da própria, das próprias mudanças sociais que a gente teve, então não se tinha mais essa imputação, ou eram muito raras as imputações de crime de sedução, de adultério, enfim.
até que foram revogadas em algum momento. A sedução, inclusive, acho que foi bem recente, em 2005, 2006. Em regra, elas possuem eficácia quando entram em vigor, tá? Então, a partir do momento que ela é obrigatória, ela teria, em tese, que ser eficaz também, né? Teria que produzir esses efeitos. Mas aí vai depender, como eu disse, de uma série de fatores. Então, por exemplo, vamos pensar num caso em que, não sei, vamos pensar em algo mais palpável de um município, por exemplo. O município de Dourados estabeleceu por meio de uma lei, que é válida, que está vigente, que todas as escolas tenham que ter, não sei, um professor de apoio para a educação especial, por exemplo. Isso é algo que ocorre, tá? Não estou falando que aqui não que haja o descumprimento, mas eu digo que existe essa regulamentação. Então, para professor de apoio para a educação especial, enfim, vamos dizer que todas as escolas tenham que ter esse professor, esse profissional, esse professor de apoio. Só que por algum motivo, essa legislação ela não conseguiu ser implementada. Não teve alguma política específica, não tinha profissionais e virou uma legislação ineficaz, né, que não tinha efeitos no mundo concreto, né, no mundo real, né, que a gente chama. Então, é um exemplo de uma lei que é válida, que é vigente, só que não é eficaz. Se a partir de algum momento o poder público municipal passasse a implementar essa disposição da lei, ela poderia ganhar eficácia, tá? Dentro da eficácia, a gente tem que discutir também essa questão da retroatividade das normas jurídicas. O que é essa retroatividade, né? Em regra, a gente tem que a lei ela vai regular uma situação daí para frente. E a retroatividade, ela é justamente a possibilidade de atingir situações pretéritas do passado. Isso a gente vai ver as possibilidades de ocorrência. Uma lei pode, tá? Ela pode, deixa eu colocar para carregar aqui o notebook. Senão acaba a bateria e acaba a aula também. Mas está finalizando já aqui. Então, em regra, uma lei até pode atingir situações do passado, desde que estejam expressamente previstas e tudo mais, não é algo muito comum também. Mas ela não pode, tá? O que ela não pode atingir é o direito adquirido. Então, um exemplo clássico, tá, que os autores trazem. Uma pessoa, por exemplo, na lei atual, a idade para aposentar é com 35 anos de contribuição, ou de tempo de serviço, aliás. Um exemplo. Isso está vigente ainda. E tem uma pessoa que acabou de completar 35, já vai indo para 36 anos de contribuição. A partir daquele momento, ela tem um direito adquirido. Apesar dela não ter se aposentado ainda, está lá mexendo com a papelada, não foi atrás por algum motivo, ela já tem o direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de trabalho. Só que vamos pensar que, sei lá, esse mês surgiu uma alteração na legislação previdenciária que estabelece que a idade mínima para aposentadoria por tempo de serviço teria que ter ali, sei lá, 40 anos de tempo de serviço. De acordo com a nova regra, a pessoa ali que eu mencionei, ela não teria o direito à aposentadoria ainda. Só que aqui que entra a questão. Como ela já tinha esse direito adquirido, ela já preencheu uma situação, uma, uma condição em um momento anterior para que ela pudesse ter um direito, esse direito não pode mais ser atingido, tipo, por uma lei posterior, tá? Então, isso é direito adquirido. A gente tem também, e aqui, por exemplo, só dando uma outra situação, né? Se a pessoa, faltando um mês para completar 35 anos de contribuição, de serviço, que seja, tivesse uma alteração na legislação dizendo que o tempo precisa ser de 36 anos, de 40 anos, ela, em tese,
seria atingida, ela perderia esse direito no momento. Na verdade, não perderia o direito, né? Ela não atingiu o direito ainda, porque ela não teve o requisito, ela não cumpriu o requisito da idade, do tempo mínimo ali de 35 anos. Só que o que ocorre, né? A boa técnica legislativa tem, é óbvio, né, considerado essas situações e estabelecido um período, né? Por exemplo, só vai valer essa nova lei daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Ou então estabelece um período proporcional. Então, tudo para não evitar injustiças também, né? Imagina uma pessoa faltando um mês aí para aposentar, ela ter que esperar mais 5 anos. Só um exemplo, né? Mas, no primeiro caso, ela teria o direito adquirido, porque ela já passou esse período, ela já atingiu o requisito. Então, uma lei nova não pode atingir o direito adquirido. Não pode também atingir o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? Apesar de ter uma proximidade com o direito adquirido, ele diz respeito muito mais a situações que são permissivas, né? Por exemplo, uma pessoa faz um casamento, tá? Um casamento, e vamos pensar no exemplo real, né? Antes do Código Civil atual, não sei se teve alguma regulamentação anterior, mas acho que não. Antes do Código atual, ou teve? Enfim, só para situar vocês. Antes do Código, ou eu acho que teve alguma regulamentação em 77, salvo engano. O regime de bens do casamento, o regime padrão, era a comunhão universal de bens. Então, você tinha essa comunicação de todos os bens posteriores, anteriores, ali com raras exceções. A não ser que a pessoa expressamente requeresse ali a alteração para algum dos outros. Com o Código Civil, ou então alguma legislação anterior, um pouco anterior, houve uma mudança e o regime padrão de bens no casamento passou a ser a comunhão parcial de bens. Então, se uma pessoa ela se casou nesse regime anterior, aquilo já é um ato jurídico perfeito. Ou seja, ela poderia não ter casado, mas ela casou. E ela casou e adotou, né? Optou por esse regime da comunhão universal de bens. Veio uma lei, Código Civil, por exemplo, que alterou o regime padrão para o regime de comunhão parcial. Essas pessoas que se casaram antes dessa nova lei vão ser alteradas? Vão ser atingidas? Não, porque aquilo já foi um ato jurídico perfeito. Um ato porque é esse ato de vontade das partes, né, do casamento, por exemplo. Então as pessoas já consumaram o casamento, ali já fizeram o casamento, tudo certinho. Depois, se vier uma lei que altera, não vai atingir, tá? Até mesmo em caso de divórcio, vão ser observados os critérios, tudo certinho, do regime que foi adotado na época, porque é um ato jurídico perfeito. Ou seja, ele foi criado e foi consumado sob a égide de uma lei. Tá? Então, se vier uma lei que altere aquela situação, não vai atingir esse ato jurídico perfeito. Também a coisa julgada, que aqui vocês têm um contato um pouco maior com essa questão da coisa julgada, eu acho que fica mais fácil de entender. Coisa julgada, ela ocorre quando não há mais possibilidade de recursos num processo judicial, né? Falando assim, tem um processo judicial, uma ação de alguma pessoa, por exemplo, pleiteando uma indenização por danos materiais. Ah, correu na primeira instância, subiu para o tribunal, teve recurso, enfim, até que transitou em julgado. Não tem mais recurso, não tem mais nada. Aquilo produz coisa julgada, o que se chama de coisa julgada. Isso significa que não pode mais ser alterado, com raríssimas exceções, tá? Ação rescisória, em alguns casos muito específicos, mas em regra não pode ser alterado, justamente para se garantir uma segurança jurídica e de que aquela situação ela não possa mais ser rediscutida, reavaliada.
Então, essa coisa julgada, ela também não é alterada, não é atingida por uma lei nova que altere aquela situação. Então, por exemplo, vamos pensar que exista uma situação de que você teve uma lesão a um direito e está pleiteando uma indenização por danos morais. A partir de, não sei, a partir do ano que vem, pode surgir uma lei que regule dizendo que não é mais possível você pedir indenização por danos morais naquela situação, tá? Só que você já teve a sua sentença esse ano, tá? Já transitou em julgado, já acabou. Você vai ser atingido por uma lei que surja depois, que visa regular aquela situação, depois do seu processo ser julgado, já ter transitado em julgado? Não, tá? Então, lembrar que a lei nova, ela não atinge essas situações, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Alguma ponderação aqui em relação ao direito penal, tá? O direito penal, ele é um pouco diferente nesse sentido. Por quê? Na lei penal, a lei benéfica, ela sempre vai retroagir, tá? Então, se no direito civil, em algumas outros ramos do direito, você tem a regra da irretroatividade, no direito penal é o contrário. No direito penal você tem, pelo menos em relação à lei benéfica, você tem a regra da retroatividade. Como que isso funciona? Vamos supor que, nesse exemplo que eu dei do crime de sedução, a pessoa praticou o ato, foi tipificado nesse crime, foi condenada, tá? Vamos supor, há 20 anos atrás. Há uma pena, é que eu não me lembro a pena exata, eu nem cheguei a estudar esse crime, porque na época que eu fiz graduação já não tinha mais, né? Então, vamos supor que foi condenada a um crime em 2000, a uma pena de 5 anos, tá? Não necessariamente nesse caso aí, mas qualquer crime. Esse crime, ele foi revogado por uma lei em 2001. E a lei nova diz que não é mais crime aquela situação. Como que isso vai ficar, né? Como que aquelas pessoas que foram condenadas ficam em relação a isso? De acordo com o Código Penal, alguns preceitos constitucionais também, a lei penal ela vai retroagir para beneficiar o réu. Então, se a partir de um momento a sociedade considera que não é mais crime, não tem sentido aquela pessoa ficar presa. Por mais que ela tenha sido condenada, que tenha transitado em julgado a sentença, tá? Não tem sentido, porque o próprio crime não é mais reprovável perante a sociedade. Então, sempre vai retroagir quando for benéfica. Quando for prejudicial, não. Tá? Então, lembrar dessa questão aqui do direito penal. Não sei se ficou claro. Alguém tem dúvida em relação ao conteúdo de hoje? É bastante coisa mesmo, tá? Mas a gente tem que apertar o pé aí, senão não termina. Tem bastante conteúdo ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Pessoal, o conteúdo que eu tinha aqui para hoje era isso. Acho que a gente já tem aqui 2 horas de aula também, é bastante. Então, muito conteúdo, tá? Para vocês depois estudarem com mais atenção aí em casa. Sugestão, tá? Para quem está apertado no tempo, não tem muito tempo para estudar tudo exatamente, foca principalmente nessa questão aqui da vigência, da validade, da vigência e da eficácia, tá? Acho que de hoje aí seria o mais, assim, o mais prioritário, tá? Do conteúdo. Não que as outras coisas não sejam importantes, até porque vai cair na prova também, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria aquela parte, porque, a meu ver, é o mais relevante aqui de hoje, tá? Nesse sentido. Tudo certo? Para quem não estava no início da aula, eu comentei brevemente em relação à prova, disse que vocês foram bem. Já tem as notas no sistema, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Em relação aos trabalhos
do relatório das palestras, eu vou lançar ainda até amanhã. Amanhã não sei, porque estou bem corrido também com as aulas de amanhã que eu tenho de manhã e à noite. Mas no máximo quinta-feira eu devo lançar essas notas, tá? Dos relatórios para quem entregou. Bastante gente fez, eu vi. Então vai ter a nota lançada no sistema. Tá certo? Pessoal, eu vou me despedindo então de vocês por aqui. Já falei bastante, tô rouco já. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Obrigado aí pela presença de todo mundo e até semana que vem, tá? Um abraço para todos.